Fala pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo aqui, tentar em uns 10, 15 minutos explicar para vocês qual que é a minha leitura do dólar real e que momento a gente está vivendo, por que, que o dólar está a 5,05, por que, que ele vem caindo de 5,70 para 5, para a gente conseguir ver uma leitura do futuro e entender como melhor se posicionar. Eu vou mudando a minha câmera conforme a gente for avançando nos slides para que não atrapalhe a interpretação e a leitura dos textos, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, alerta de risco. Eu vou deixar vocês 10 segundinhos lendo aqui, podem pausar o vídeo se necessário, mas a ideia é passar para vocês que esse é um mercado de renda variável, ou seja, um mercado de risco. As opiniões expressas aqui são opiniões pessoais minhas, é o que eu faço com o meu dinheiro e qual que é a minha visão de mercado, e não é opinião da Tickmill ou do grupo financeiro da Tickmill. Tá legal? Eu não sou analista de valores e eu não vou fazer recomendação de compra e de venda. É somente a minha visão e o que eu estou fazendo com o meu capital. Esse é um mercado de renda variável, então é um mercado de risco. Você tem que analisar se ele é adequado ao seu perfil de investidor. Tá bom? Vamos avançar então, pessoal. Legal. Vamos entender aqui, por que, na minha leitura, o dólar recuou de 5,70 até os níveis atuais. Primeiro, vamos entender por que ele subiu de 4,50, 4,70, 4,60 mais ou menos que estava no começo do governo Bolsonaro até 5,70, chegou a bater 6, próximo de 6 em algum momento. Primeiro, então, vamos entender. Havia uma grande demanda por dólar na época do Covid, foi considerado um ativo seguro durante a pandemia e foi levado muito dinheiro para a Bolsa Americana, para comprar ações de tecnologia americana. Então, ações do Zoom, Facebook, Netflix e tudo mais, essas ações dispararam na época da pandemia, por causa que todo mundo ficou fechado e usando muito mais esses serviços. Então, houve uma sobredemanda de dólar no mundo, não só no Brasil. Então, isso fez com que o dólar subisse contra a maioria das divisas, principalmente as emergentes. Tá? Por que no Brasil foi mais forte? Por causa de todo o rebuliço econômico e político que já vinha desde antes da pandemia. Lembrem-se que o dólar tocou máximos históricos com a saída do Moro do governo Bolsonaro, depois veio o furo do teto de gastos, essa barbaridade que foi o fundão eleitoral também. Isso gera desconfiança por parte dos investidores. Quando eu falo investidores institucionais, tá bom? Hedge funds, bancos internacionais, family offices e tudo mais. Então, esse pessoal, quando viu a situação do Brasil, como a gente estava lidando com a pandemia e com a questão econômica dentro da pandemia e com a questão fiscal, ele falou, não é nesse país que eu invisto, tiro o dinheiro daí. Bolsa derreteu, dólar disparou e esse dinheiro foi para os Estados Unidos para comprar bolsa americana, também levando em consideração que os juros estavam em zero nas economias mais fortes do mundo. Os juros foram a zero para estimular a economia mundial na época do Covid, tá bom? Então, beleza, isso levou o dólar lá no final do ano passado, de 2021, hoje é dia 22 de fevereiro, a próximo de 5,70. Um detalhe importante, sempre no final do ano o dólar tende a dar uma boa subida. Por que isso acontece? Isso acontece por questões de empresas multinacionais que estão instaladas no Brasil, elas enviam parte dos lucros para a matriz, para os Estados Unidos ou para a Europa. Isso acaba gerando uma grande demanda por dólar. Esta alta demanda do dólar é a oferta e demanda. Quanto maior a demanda, maior o preço. Então, já vinha numa escalada de alta, junta com o fim do ano, o dólar vai lá, bate 5,70. Pô, agora ele está 5,05. Caiu pra caramba. Tá? A gente está falando aí de mais de 15% de queda em menos de 2 meses. O que levou esse dólar a corrigir de 5,70 a 5,05 agora? Essa é a minha leitura. Vamos lá entender isso. Primeiro, preço muito esticado. Vou tentar aqui armar um negocinho aqui, para preço muito esticado, gerando uma correção natural. Quando qualquer ativo do mundo sobe muito, ou seja, quem tem muito apetite para comprar dólar a 5,70, é o contrário, né? O cara que comprou a 5,05, a 5,10, 5,20, 5,25, ele tende a realizar esse lucro dele. E os bancos tentam não tomar tanto risco de ficar comprado em dólar a 5,70. Então, como o preço estava muito esticado, vira o ano e começa
uma oferta de dólar ajudando a essa correção. Mas se eu tivesse que dar um peso de 0 a 10 para este fator, eu daria de 1 a 1,5, ou seja, de 10 a 15% dentro da conta toda. Para mim, o grande negócio, ó, tá? Deixa eu limpar aqui. Para mim, o grande negócio está aqui, ó. Fluxo estrangeiro na B3. Vamos ler entender por que veio esse dinheiro para a Bolsa Americana, pessoal. Vamos lá. O que acontece aqui, né? Bolsa, pessoal, grandes investidores comprados em bolsa lá nos Estados Unidos, tá? Comprado em bolsa nos Estados Unidos em empresas de tecnologia. Vira o ano e a leitura muda. Preço muito esticado da Bolsa Americana e tendência de aumento de juros do governo americano, do Fed. Tá bom? O que esse investidor grande, esse hedge fund, esse family office começa a fazer? Começa a realizar a posição. Então, ele comprou Netflix, Facebook barato, tá? Vende esse Facebook, essas ações mais caro e sai da Bolsa Americana. Ele fica com $1 na mão. Liquidou a ação, nos Estados Unidos fica com $1 na mão. Ele começa a buscar onde investir. Tá? E aí, o que ele olha? Ele olha o Brasil com $1 a 5,70, super alto o dólar, e a Bolsa Brasileira barata, porque a Bolsa Brasileira derreteu durante o ano passado, tá bom? Saiu lá de 125 mil pontos, 120 e algo mil pontos, para quase 100 mil pontos. Então, ele vê a Bolsa barata. O que ele faz? Ele internaliza, ele manda esses dólares para o Brasil, bate num banco brasileiro ou internacional com licença no Brasil, ele fala, quero vender 100 milhões de dólares. E o que ele faz? Ele transforma esses 100 milhões de dólares em reais, a 5,60, por exemplo, pega 560 milhões de reais na mão e começa a comprar a bolsa. O que ele começa a comprar? Principalmente empresas ligadas a commodity. Petro, Vale, CSN, Gerdau, por aí vai. E outras empresas que estão muito baratas ainda na bolsa. Aí tem valuation, ideia de você ver se o preço está bom ou ruim. Tá? E ele começa a enviar um monte de dinheiro, um monte de dólar para o mercado brasileiro. Demanda e oferta. Muita oferta de dólar no mercado brasileiro, o preço cai. É muito simples de entender. Vamos supor que a produção de tomate no Brasil seja, sei lá, de 10 mil toneladas mês. Aí tem uma superprodução em janeiro e os produtores levam 50 mil toneladas para o mercado em janeiro de tomate, ou seja, quintuplica a oferta de tomate. O que vai acontecer com o preço do tomate? Vai cair. Mesma coisa o dólar, é um produto, é um ativo como qualquer outro, tá bom? Entra muito dólar no Brasil e o preço cai. Tá? Para mim, aqui está 70% do motivo da queda do dólar no Brasil. Isso vai ajudar a inflação, tá? Porque muito produto importado, então tende a ajudar a inflação, mas essa é uma outra conversa. Então estão aqui os números, ó. No acumulado de fevereiro, o saldo é positivo em 23 bilhões de reais. O que é saldo positivo? Quanto entrou de dinheiro de estrangeiro versus quanto saiu. Então, entrou 23,31 bilhões de dólares no saldo, em um menos o outro, ou seja, esse dinheiro ficou no Brasil, e no ano o saldo é positivo em 55 bilhões, quase 56 bilhões de reais. Tá? Então, esse é o principal motivo de que o dólar vem recuando. Aí fica a pergunta, até quando esse dinheiro vai seguir entrando no Brasil? Nós vamos falar disso já já. E tem uma opinião pessoal minha aqui, que é o efeito Lula. Os estrangeiros, os gringos, os americanos, os europeus, por questões ideológicas, gostam muito mais do Lula do que do Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem que com o Lula eles conseguem maior negociação, eles têm melhor traquejo na política econômica. Quando eles vão discutir política internacional, o Lula é muito mais flexível do que o Bolsonaro. Então, essa leitura de que o Lula vai ganhar, o que está em primeiro nas pesquisas, gera confiança para o investidor internacional. Por incrível que pareça, aqui esqueça a ideologia política se você vota em um e outro. Eu estou te falando o que acontece com os banqueiros. E aí começa a criar um cenário positivo para o gringo. Ele fala, pô, o dólar está caro, a bolsa barata, em primeiro nas pesquisas está um cara que governou o Brasil por 8 anos e nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil como no governo Lula. Os motivos esquece. Mas o estrangeiro e o brasileiro também nunca ganhou tanto dinheiro que no governo Lula. Começa a fazer uma lógica, criar um cenário de confiança e de oportunidade para o gringo. Ele vem e veio com tudo, tá bom? Então, esses são os motivos. Aqui,
Este aqui do preço está muito esticado, sei lá, uns 10, 15%. Aqui vamos colocar uns 60% para dar um pouco de peso para cá, mas mais de 50% do motivo. Eu acho que até mais, sei lá, pega 5% aqui, 70% aqui, 25% aqui. Tá bom? Então, essa é a leitura de por que esse dólar veio para baixo. Vamos avançar. Aqui tem um gráfico do dólar real. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Do dólar real de 2018, quando você vê o dólar a 3,50, ele chegando a 6 com a saída do Moro, do governo. Puta, deixa eu trocar aqui minha cor, vai? Para não ficar verde e atrapalhar com o gráfico. Vou colocar roxinho. Tá? Então, assim, ó, beleza, 3,50, 3,60. Toca o seu máximo aqui com a saída do Moro. E depois vocês podem ver essa grande lateralização, porém é uma lateralização dentro de uma diferença enorme de preço, ou seja, de 5 a 5,80, 5,90, tá? Até 5,70 aqui. Ele lateraliza num canal enorme de preço, ou seja, não é que ele fica lateralizado entre 5,05 e 5,20. Não, tem aí quase R$1 de desvio onde ele fica oscilando. Isso é uma característica de uma economia emergente, tá? Se vocês forem ver o euro-dólar, o desvio padrão é muito menor. Vamos limpar tudo aqui para entender de novo. Então, o que a gente vê aqui, pessoal? Ó, a gente vê aqui uma zona vendedora, tá? De dólar contra real, porque ninguém quer comprar, fica comprado em dólar. Então, o cara compra aqui, vende aqui, ó. Compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui, tá? Então, a gente vê uma zona vendedora de dólar aqui em cima. Vou colocar nossa, que vê horroroso. Uma zona vendedora de dólar aqui em cima. E aqui embaixo, neste retângulo, a gente vê uma zona compradora, tá? Nesse nível de 4,90 a 5, tá? Que é para onde o dólar está apontando agora. Por que é uma zona compradora? Olha, bate aqui, muito volume de compra, que não tem volume, mas com certeza se vocês adicionarem o volume da Bolsa de Valores brasileira, da B3, né, onde centralizam as operações de dólar real, vocês vão sentir que tem um volume alto comprador. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Ele está apontando para cá, e o que vai acontecer? Bom, o mercado tende a se repetir, né? O mercado tenta repetir o que aconteceu no passado. Muita gente acha que não, fica desenhando histórias mirabolantes na cabeça, quando você vai analisar cripto, então, nossa, tem aí 1000 teorias. Mas a verdade é que o mercado tende a ser muito cíclico. E quando a gente fala de ciclos, a gente fala disso, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, apontando para o mesmo nível. Então, o que faz esse dólar cair? O slide anterior, tá? É muito dinheiro de gringo entrando para comprar bolsa. Gente, até quando vai esse apetite? Não sabemos. Mas o que a gente sabe é que enquanto esse apetite acontecer... Opa, vou limpar. Enquanto esse apetite acontecer, esse dólar vai cair. Minha pergunta a vocês é, bateu aqui, vai bater em breve, né? Hoje já está 5,05, esse gráfico é da semana passada, tá? O que faria esse dólar voltar e bater 4,50? Primeiro, fluxo entrando de dinheiro. Se o gringo sentir que sentir que ele não tem onde colocar o dinheiro, que a bolsa está barata ainda, ele vai colocar. O que joga contra isso? O aumento da taxa de juros americana. Então, a minha opinião pessoal é que bate 5, como já bateu, né? 5,05 para 5 está batido o 5, porque numa vol enorme dessa aqui, 5 centavos não é nada. Para mim está batido o 5, e ele vai se estabilizar aqui, tá? Ele vai se estabilizar como estabilizou aqui, como estabilizou aqui, como estabilizou aqui. E aí, a gente vai ter que entender se o fluxo continua. Eu acredito que não, pela subida de taxa de juros americana, e eu acredito que o gringo, quando bater 5, ele vai ligar o alerta também. Ele vai falar, ó, vendi dólar aqui a 5,70, vendi a 5,60, a 5,50, a 5,45, opa, já internalizei, já meti no Brasil a quantidade de grana que eu queria. Então, eu acho que aqui ele para, porque ele começa a ver o aumento da taxa de juros americana, a curva abrindo a boca, principalmente do título de 2 anos e do título de 10 anos, do yield de 2 e de 10,
americano, e para mim ele vai colocar esse dinheiro lá. Então, para mim, bate aqui e volta para 5,20, 5,15, 5,35 em breve. Por quê? Porque, no meu entendimento, o mercado vai seguir a mesma lógica. Pode ser que rompa esses 4,90 aqui? Pode. E aí, ó, não tem fundo. A gente vai ver em 4,50 em breve. Mas, para mim, a chance disso acontecer é muito pequena, porém, se acontecer, aí é posicionar em short, entrar vendido no dólar e tentar aproveitar essa queda, tá bom? Por que também eu acredito que não bate 4,50 rápido? Acredito, pode ser que bata? Pode tudo acontecer no mercado, ninguém tem bola de cristal. Mas vamos lá, deixa eu melhorar minha câmera aqui. Isso aqui é a variação do dólar em ano eleitoral em porcentagem. Nós temos eleição esse ano. Em que momentos aqui? Então, assim, né? O Lula Serra lá em 2002 tem a maior valorização histórica, porque medo do Lula, tá? Medo do Lula, a gente vinha de governos mais de direita, talvez não, mas mais de centro da social-democracia, de PSDB, de 8 anos de Fernando Henrique, e aí entra a esquerda e o mercado se assusta e o dólar dispara. O que acontece? O Lula injeta muito dinheiro na economia, aí tem várias coisas que a gente pode falar o que aconteceu de 2002 até 2010, tá bom? Mas por que o dólar não sobe nessas duas eleições? Porque o PT é favorito, e aí é continuidade da política econômica. Principalmente aqui, ó, o mercado viu aqui, o Lula estraçalhou, né, o Alckmin, estraçalhou o Alckmin. Então, estava todo mundo dando como ganha a eleição do Lula, então não tem por que gerar desconfiança no mercado. Aqui, muito parecido, tá? Dilma e Serra. Por quê? Porque o Lula passa o bastão para Dilma com a economia lá em cima. Aí já o que acontece aqui no Dilma e Aécio? A economia já vem em frangalhos, por causa das políticas econômicas do governo Dilma. Já sobe 12% no ano eleitoral, pega do 1º de janeiro ao 31 de dezembro. E aí, Bolsonaro-Haddad acontece a mesma coisa, tá bom? Então, por que eu acho que tem tensão do dólar e eu acho que o dólar não se mantém abaixo de 5, sei lá, acho que pode fechar o ano em 5,30, até eleição, né? Depois tende a corrigir porque o mercado tem essa lógica. Mas eu acho que volta a bater 5,20, 5,25, talvez até uns 5,30 com a eleição. Por quê? Você tem Bolsonaro em segundo nas pesquisas, tá? Discuta-se o que quiser das pesquisas, mas na maioria delas em segundo. E tem essa política econômica um pouco desajeitada, ou seja, você tem o Paulo Guedes tentando puxar o barco para um lado e outros membros da equipe, não da equipe econômica, mas do Palácio do Planalto, tentando levar para furar teto de gastos, etc. E você tem um Congresso muito expansionista em gasto. E isso, para mim, é uma loucura enorme. Veja-se o fundão aí de quase 5 bilhões, se eu não estou enganado, 4 e pouquinho. Tá bom? Então você tem um Bolsonaro com uma política econômica não muito clara. Na verdade, a política dele é até clara, ele só não consegue executar, o Paulo Guedes não consegue executar o que ele pensa. Infelizmente, porque para mim, na cabeça dele, o programa econômico é bom. E você tem Lula acenando cada vez mais. Não vou pedir dinheiro para banqueiro, não vou pedir voto para banqueiro, vou pedir voto para a população, vou expandir a economia mais ainda, vou intervir na Petrobras, vou fazer... Ou seja, por mais que ele esteja lá trazendo o Alckmin de vice para tentar convencer o público do centro, eu acho que esse Bolsonaro versus Lula tem cara mais disso aqui do que disso aqui. Não vejo que tem cara disso, por quê? Porque são duas figuras conhecidas, Lula e Bolsonaro, que já governaram. Então, como eles já governaram, o mercado não tem tanto susto. É diferente daqui, que esses dois caras nunca governaram. Mas, mesmo assim, a gente não tem clareza da política econômica, que eles vão conseguir colocar uma política econômica e fiscal austera. Então, para mim, é um ano de volatilidade no dólar real. Por quê? Quando eu olho a história, as únicas vezes que o dólar não subiu foi quando tinha-se certeza de uma continuidade de uma política econômica que estava naquele momento dando certo. A gente não pode falar que a nossa política econômica deu certo no governo Bolsonaro, ele foi muito afetado pela pandemia. A gente tem um crescimento pífio, uma inflação lá em cima e um desemprego alto. E as pautas que eram reformas e privatizações não passaram, não chegaram nem a ser votadas.
E aí você tem um Lula, por outro lado, trazendo muito um turbilhão de informações, como Petrobras, como que vou ajudar a população precisa de ajuda, isso significa Estado grande, né? Estado gastando, e o Estado brasileiro não aguenta mais gastar. Então, para mim, uma possível vitória do Lula até gera um pouco mais de tensão no dólar real lá para agosto, setembro, tá? Maravilha, entendemos aqui a parte macro, vamos para frente, o que tem aqui? Ó? Então, beleza, até onde o dólar real pode ir? Então, R$ 5 é um suporte psicológico fortíssimo, nós estamos nele, o dólar só seguirá caindo caso o fluxo de dinheiro estrangeiro siga entrando, tenho minhas dúvidas se segue nesse turbilhão de dólar entrando, eu particularmente acredito que não. Peripécias econômicas, fiscais e políticas não podem acontecer, ou seja, o estrangeiro ele não quer problema, ruído nesse sentido. Aí a gente fala, tendo um Bolsonaro na presidência, esquece a tua posição política, qual é a chance de a gente não ter peripécia econômica, fiscal e política durante 2022 todo, que é um ano de eleição onde a guerra vai ser sangrenta na eleição? É muito difícil. Então, por isso que eu não acredito num dólar a 4,50. De novo, pode ser que aconteça, óbvio que pode ser, porque a gente não tem bola de cristal. Mas eu estou olhando o passado, o que já aconteceu, e o passado tende a se repetir. Eu olho o passado aqui, então bate 5 volta, bate 5 volta, bate 5 volta, bate 5 volta. E eu olho aqui, ano eleitoral. Pô, será que o dólar tem força para chegar em 4,50 em ano eleitoral? Creio que não, o ano só está começando, nós estamos em fevereiro ainda, vai vir carnaval, a gente sabe que no Brasil as coisas começam depois do carnaval. Então o que eu faria? O que eu estou fazendo, né? Eu estou na mesma ideia de sempre. Dólar caro é aquele que você não tem, tá? Ah, teve muita gente que comprou 5,40, 5,50. Teve. E o que esse cara tende a fazer agora? Ele tende a vender, né? Ser burro, limitado. Deixa eu tirar minha câmera aqui, que agora que eu vi que ela tá atrapalhando. Ele tende a vender, ele tende a ser burro, acho que é a palavra mesmo, porque o brasileiro adora, né? Fazer esse tipo de mutreta técnica, né? Olha o brasileiro o que ele fez, se for ver. Ele comprou dólar a 5,50 porque estava numa febre de comprar ações americanas. Tá? E Google, principalmente ações de tecnologia, Netflix e tal. O que aconteceu esse ano? Essa ação derreteu de preço. E agora que seria a hora de ele comprar mais essa ação, não, ele vende a ação. Nossa, já deu. Então, como eu stop loss aqui, já perdi 30% com o Facebook, vou embora. E aí ele vai trazer esse dólar para o Brasil, porque ele fala, eu não entendo nada lá, vou colocar na renda fixa no Brasil. Aí ele comprou dólar a 5,50, vai vender agora a 5,05 e vai comprar alguma renda fixa que a inflação vai matar o capital dele. Ou vai comprar alguma outra coisa sem muita lógica. Até a bolsa já subiu um pouquinho, não sei se é a hora de meter tanta grana na bolsa agora. O mais lógico seria a renda fixa, mas você tem renda fixa a 10% ao ano, com inflação a 6, 7, ganho real de 3, mais o risco, né, do câmbio. Então, assim, o brasileiro adora esse tipo de coisa, adora. E aí ele culpa o banco. Ah, que eu sou sardinha, tem tubarão. É que você pensa como sardinha, você não pensa como tubarão, porque você agora tem seu dinheiro lá fora e está investindo, e você está perdendo dinheiro, agora é hora de comprar dólar e aumentar a sua posição. Por quê? Porque o mercado está mais barato lá fora e o dólar está barato no Brasil. Tá? Um dólar a 5,05 é um dólar barato, no meu entendimento. Porque eu acho que esse dólar, o dólar sempre vai subir na linha do tempo. Sempre. Olha o gráfico aqui, ó. Em que momento que o dólar caiu? Você foi lá, comprei. Olha só o cara aqui, ó. Comprei aqui, ó. R$4. Aí o cara vê a 3,70, se desespera, vende. Aí ele vê que está subindo, ele compra de novo aqui, ó. Aí o dólar não sobe tanto, ele vende, tá? Aí o dólar sobe aqui, ele compra de novo aqui, ó. Porque ele fala, nossa, 4,20 agora chegou no teto. Não sobe de 4,20 nem a pau. Aí ele vê que cai, ele vende aqui. Diferentemente desse cara que comprou aqui e esqueceu. Esse cara tá aqui agora, ó. Esse cara tá aqui, ele não tá mal posicionado. Ah, ele deixou de ganhar porque ele não vendeu. Ok, faz parte do mercado. Mas ele comprou a 4 e tá a 5. Em 2 anos. 2 anos e 2 meses. Então, assim, tem que ter paciência dentro do mercado. Não se ganha dinheiro da noite pro dia, nem 1 mês, nem 2 meses. O cara que tem paciência, o longo prazo... Opa, eu tô de novo com a minha câmera atrapalhando. O cara que tem paciência no longo prazo, ele vai
ser remunerado por isso, tá bom? Então vamos lá, voltar, ó. Então, dólar a 5 é um suporte psicológico fortíssimo. Dólar, já fui nesse aqui, vamos lá no próximo. Tá? Vamos lá. Dólar caro é aquele que você não tem. Compre dólares sempre, faça preço médio. O varejo inteligente já comprou dólar a 5,50, já comprou dólar a 5,40, já comprou dólar a 5,20, já comprou dólar a 5,10 e está comprando agora em 5,05 e vai comprar mais em 5. Por quê? Porque a gente não sabe até onde vai cair. O cara que comprou dólar em 5,40 não sabia, não achava que ia cair a 5,05. Então, se ele achou que era bom comprar dólar a 5,40, a 5,30, ele não pode achar ruim comprar dólar a 5,05. Pensa um carro. O cara comprou, sei lá, um Nivus a 120 mil reais aí no Brasil. Aí caiu para 120, o cara é negociador de carro, caiu para 90. Ele não pode achar que é um negócio ruim comprar 90. Tá? Por quê? Porque, em geral, ou imóvel, né? Porque carro perde valor na linha do tempo, imóvel não. Imóvel sempre sobe de valor na linha do tempo. Então pensa isso, ele compra um apartamento a R$1 milhão, aí o vizinho dele já passou um tempo, está a 600 mil reais, ele fala, nossa, não, ele tem dinheiro, ele fala, não vou comprar porque agora eu já perdi dinheiro, não, é hora de ele comprar 600. Por quê? Porque quando bater 1,2 milhão, que volta a subir, o mercado sempre tende a corrigir e a voltar os preços. E aí quando você vê imóvel, sempre sobe na linha do tempo, dólar sempre sobe na linha do tempo, ação de empresa sempre sobe na linha do tempo. Ele comprou a 600, ele tem dois, um a 1 milhão, outro a 600, quando bater 1,2 milhão, ele liquida os dois. Ou então, quando bater 900 pau, ele pode liquidar os dois com lucro. Essa é a ideia. Então, assim, é comprar dólar sempre, porque aí você tem um patrimônio em dólar e aí você consegue colocar esse dinheiro para render para você. Então, compre dólares sempre, faça preço médio. Dólar sempre vai subir na linha do tempo. Foca no longo prazo. Depois de comprar dólar, coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Investe em câmbio, investe em índice americano, faz trade, faça day trade, swing trade, compre ações americanas, faça o que quiser, mas não deixe o dólar parado. Coloca algum lugar que ele possa render dinheiro para você, tá bom? Se você comprou dólar a 5,50, relaxa. Logo ele vai retornar nesse preço. Quando? Não sabemos. Mas daqui a 10 anos ele já vai ter tocado, porque a inflação vai continuar subindo e o dólar segue corrigindo, porque na linha do tempo, gente, o dólar nunca voltou a 2,30. Nunca, e nem vai voltar. O dólar não vai voltar a 3,50. Tá? Então a tendência do dólar é que em algum momento ele bata 6. Por quê? Porque o dólar contra moedas emergentes sempre vai continuar subindo. Gente, é o que eu falo aqui, dólar é dólar e ponto final. O pior que pode acontecer com seus dólares é você ir para os Estados Unidos e gastar no seu cartão em dólar. O máximo que pode acontecer. Você não tem que comprar, pagar taxa e tal. Então, sempre tenha dólares. Dólar é o ativo mais operado do mundo. Todos os bancos centrais têm dólares. Todos os bancos de investimento têm dólar em caixa, têm dólar posicionado. Famílias ricas têm conta em dólares. Então, não ache que você, por comprar dólar agora 5,05 e ele cair a 4,50, você está fazendo um péssimo negócio. Não tá. Dólar é dólar e ponto final. Na minha opinião, é hora de comprar e não hora de vender. Por quê? Porque se você vender agora os dólares que você comprou a 5,50 e ele bater 5,30, você já perdeu 25 centavos. Você poderia ter vendido a 5,30. Então, na minha ideia é, você deixa aquele dólar que você comprou a 5,50, em 5 você compra, e se ele bater em 5,30, você tem preço médio e você decide. Você vai manter essa posição ou não. Que é a mesma coisa que você faz no mercado quando você investe. O problema é que o brasileiro não gosta de fazer isso. O brasileiro é apanicado. Ele quer ganhar dinheiro amanhã. Ele quer ganhar dinheiro hoje. Ele quer comprar aquela NFT, aquela cripto que vai estourar. E normalmente no longo prazo ele bate cabeça. Tá bom, pessoal? Tá aqui a minha leitura. Seguem meus contatos aqui para quem precisar falar comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, só me mandar uma mensagem, a gente bate um papo sobre mercado e a gente explica para vocês, eu explico para vocês qual que é a minha leitura. Beleza? Deu 30 minutinhos, um pouquinho a mais, mas eu acho que deu um apanhado geral do dólar para vocês. Beleza? Falou, bons trades para vocês, um abração.